Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tec Concurso. Sou Levi Moscovitz, professor de Direito Penal. Vamos lá, vamos trabalhar sobre a aplicação da Lei Penal no Espaço, tema recorrente em provas de concurso público e que fatalmente consta no seu edital e que poderá vir a ser cobrado na sua prova. Vamos nessa? Para falar sobre a aplicação da lei no espaço, a gente precisa automaticamente pensar em qual ponto do Código Penal é que nós vamos encontrar as disposições referentes a esse assunto. Bom, quando você pensar em lei penal no espaço, automaticamente você deve se dirigir ao artigo 5º ao 7º do Código Penal e ali constarão as disposições que iremos tratar aqui nas nossas aulas. Fechado? Primeira coisa que a gente precisa pensar quando tratamos de lei penal no espaço é exatamente definir o lugar do crime. Quando eu falo definir o lugar do crime, nada mais é do que você se perguntar onde é que se considera praticado um crime, ou seja, onde se considera praticado uma infração penal. Por que a pergunta é relevante? Porque imagine a seguinte situação. Duas pessoas iniciam uma briga no Brasil, certo? E um desfere um tiro e outro. Só que esse outro, para fugir, para salvar a sua vida, atravessa a fronteira do Brasil e vem a morrer na Argentina. E aí, quem deve aplicar a lei penal? Brasil ou Argentina? Agora imagine o inverso. A briga se inicia na Argentina, o indivíduo toma um tiro na Argentina e morre no Brasil. Quem deve aplicar a lei? Brasil ou Argentina? Então, é importante que nós saibamos as regras referentes à lei penal do espaço, exatamente para conseguir fazer a melhor aplicação no direito perante, obviamente, o nosso ordenamento jurídico. E para responder essa pergunta, nós vamos ter, tal qual como trabalhamos com a lei penal no tempo, essas mesmas três teorias para ali observarmos qual foi a adotada pelo nosso Código Penal e pela sua prova. Vamos lá? A teoria da atividade diz que o lugar do crime é o lugar da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento, o local, do resultado. Então, para a teoria da atividade, se o tiro é desferido no Brasil e o indivíduo morre na Argentina, lugar do crime Brasil. Teoria do resultado, obviamente, considera-se praticado o crime no lugar do resultado, ou seja, onde a consequência da conduta ocorre. Então, para esta teoria, considera-se praticado o crime na Argentina, a partir do momento em que o indivíduo só vem a falecer na Argentina. E a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista, é aquela teoria que diz o seguinte, olha, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou da omissão, assim como o lugar onde o resultado aconteceu. Ou seja, aqui nós temos a seguinte regra. Olha, pouco me importa se aconteceu a conduta no Brasil ou aconteceu o resultado no Brasil. Acontecendo um ou outro, já existe a possibilidade do Brasil aplicar a sua lei penal. Então, diante dessa linha de raciocínio, precisamos responder qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal, Levi. Te convido a conhecer comigo o artigo 6º do Código Penal, que deixa bem claro para nós que o nosso Código Penal adota a teoria da ubiquidade, quando diz, olha, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Portanto, temos aqui a teoria da ubiquidade e trazendo aquele macete importante para você, porque você tem que estudar lei penal no tempo e lei penal no espaço, eu sempre trago o macete luta. Ou seja, quer saber o lugar do crime? Teoria da ubiquidade. Quer saber o tempo do crime? Teoria da atividade. Lugar do crime, como você já viu no artigo 6º, tempo do crime no artigo 4º do Código Penal. E sem dúvidas isso é muitíssimo importante, tá? Mas Levi, por que existe então determinadas situações que o Brasil, apesar de poder, não aplica a sua lei penal? Porque envolve diplomacia, galera. Envolve diplomacia porque são dois estados soberanos e ali envolve, obviamente, termos típicos do direito internacional para assim se definir quem de fato ali aplicará a lei penal. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é que o Brasil tem essa possibilidade se o fato se inicia no país ou se ele vem a terminar dentro do país. Beleza, galera? Dica dada para você, um forte abraço, bons estudos!